Esse assunto, a gente conversa agora com Alessandro Barreto. Ele é coordenador do CyberLab, que é o laboratório de operações cibernéticas do Ministério da Justiça. Ele, Jonas Maia, viabilizou tudo isso para que nós possamos conversar. Então, eu te repasso a palavra aqui. Ele, Jonas, para começar essa conversa ao vivo aqui com a gente. Bem-vindo e obrigada ao entrevistado pela gentileza de ter aceitado. Oi, Elisa, ótimo dia para você, Duran, que está acompanhando a gente. Obrigado até pela presença também do delegado do CyberLab, que é esse laboratório cibernético do Ministério da Justiça, fica dentro da Diretoria de Operações Integradas. E justamente o delegado estava comentando aqui antes de começar a entrevista sobre essa integração com os outros órgãos, principalmente do Rio de Janeiro. E aí a questão é a seguinte, são duas operações, só que uma está interligada à outra. Teve a Fake Monster no sábado, com 13 mandados de busca e apreensão, mas teve uma outra também de que um brasileiro deportado dos Estados Unidos foi alvo de busca e apreensão também porque ele estava ameaçando colocar bombas no show da Lady Gaga. Eu já começo com a pergunta para o doutor Alessandro Barreto, aqui do CyberLab, que é o seguinte: o público-alvo dessas ameaças separadas, só que tinham o mesmo intuito, que era explodir o show da cantora norte-americana, se o público principal era LGBTQIA+, ou outros públicos-alvos que foram identificados nessa investigação. Doutor, bom dia. Ok, bom dia a todos e a todas. Bom, o que a gente identificou durante a produção do relatório seria o público LGBTQIA+. O que a gente tem visto nos últimos anos? Uma rede de ódio se espalhando em redes sociais da internet, disseminando ódio, muitas vezes adolescentes querendo pertencer a grupos e por isso se submetem a desafios absurdos, mas a polícia está atenta e nosso intuito é evitar tragédia como essa. Havia o problema de um ataque, mas a informação foi repassada, a operação foi realizada e, com certeza, vidas foram salvas. Pegando aqui do estúdio, Alessandro Barreto, novamente, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Esse tipo de operação, eu imagino que vocês recebam frequentemente algumas denúncias. Eu queria compreender como é que essas denúncias chegam até vocês, porque quando a gente fala de denúncia aqui, a gente também acaba estimulando outras pessoas, porque tem gente que pensa assim, nossa, para que denunciar, não vai dar em nada, né? Mas a gente tem que estimular que as pessoas façam denúncias. O Pedro Duran trouxe aqui a informação de que isso partiu de uma denúncia e aí chegou até vocês. Como é que é esse caminho? Porque a denúncia por si só, às vezes pode não ser verdadeira. Vocês têm todo um departamento, um processo de checagem? Isso, Elisa, obrigado pelo questionamento. O caso dessa operação Fake Monster, ele é proveniente de uma denúncia anônima que veio do Rio de Janeiro e ela veio aqui para o Laboratório de Operações Cibernéticas da Diretoria de Operações da Senasp. E assim, qual foi o papel do laboratório? Aprofundar essas informações e identificar o grupo em redes sociais. E realmente foi rápido e as operadoras, as empresas cooperaram. Mas o que eu falo aqui para vocês que estão nos acompanhando? Denuncie, é importante. Qualquer informação útil que chega para as polícias, ela evita tragédias. Tanto a denúncia, mas, Elisa, não só de denúncia. Por exemplo, a unidade do CyberLab tem verdadeiros guardiões que trabalham vigiando a rede, cooperando, encontrando agressores. A gente vê diversos criminosos radicalizando crianças e adolescentes. Então, nosso papel é identificar essas pessoas para que garanta mais segurança na internet e via de consequência no espaço físico. Volto a repetir, denuncie toda a informação que chega para as polícias, para o âmbito da Senasp, é muito importante para que a gente possa desenvolver ações como essas. Alessandro, eu vou te emendar, te fazer uma pergunta aqui. Eu vou só pedir uma super gentileza, se você puder falar um pouquinho mais alto, porque a minha audição não é tão boa para eu te ouvir melhor. Eu queria entender um pouco melhor a motivação desse crime, qual era o plano que essas pessoas tinham, como é que eles se comunicavam, até onde vocês já chegaram nessa investigação e aonde falta chegar, aonde vocês pretendem chegar, qual é o tamanho dessa rede? 2 pessoas, 3 pessoas, 15 pessoas, existe um grupo de 100 pessoas?
Como que funciona? Qual que é a dinâmica dessa comunicação desse grupo? Obrigado e bom dia. Bom, bom dia. A Operação Fake Monster foi só a primeira etapa. O que houve? Identificou-se um grupo e solicitou busca e apreensão nas residências. Para quê? Para encontrar material e com certeza isso vai ter um desdobramento em outras ações. Nos preocupa muito, mas estamos vigilantes que não só esse grupo, como tem outros grupos que já foram desmantelados recentemente, como o caso da adolescência segura, da desfaçatez, o próprio caso de um morador de rua que foi queimado no Rio e foi transmitido ao vivo. Pra você ter uma ideia, os policiais chegaram à autoria aqui no Cyberlab, até antes mesmo da ocorrência ser registrada e já tinha autoria. Então, voltando à operação, se fez a busca e apreensão para identificar outros elementos, para buscar mais integrantes e para responsabilizar essas pessoas que estão por detrás de uma rede de ódio. Ou seja, o indivíduo acredita que se esconde por detrás de uma conexão de internet, mas não vai ficar impune. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, através da Senasp, tem um grupo especializado. Esse papel é integrar com as polícias civis dos estados e oportunizar operações como essa. A gente chegou nesse resultado e sempre nos perguntam quando é a linha de chegada. Eu digo para vocês, não tem linha de chegada, porque sempre quando a gente termina uma ação, tem muito mais coisa a fazer, tem muito mais busca a ser realizada para encontrar outros agressores. Doutor, vou até emendar aqui também já, Elisa e Pedro, a questão que o senhor comentou de pertencimento. Esses grupos têm muito adolescentes que ficam nas redes sociais interagindo um com os outros, querendo se desafiar e se mostrar cometendo esses crimes, principalmente crimes de ódio, né? Nesse grupo também aconteceu muito isso. E uma última dica também é a questão, os pais têm que ficar de olho. Sim, bom questionamento, Eli Jonas. Pertencimento, eu acho que isso é uma palavra que traz muitas respostas para o que está acontecendo. Crianças e adolescentes querem pertencer ao grupo e se submetem a verdadeiras atrocidades, fazem verdadeiras atrocidades. A gente tem casos aqui de meninas que são escravizadas online, de animais que são sacrificados. Tem um analista muito experiente que viu o caso de um cachorro aqui ser morto ao vivo, chorou. Nossa. Porque não acredita que o ser humano seja tão cruel a esse ponto. Então a gente vê desafios absurdos e, como você falou bem, Eli Jonas, muito pai e mãe vai saber o que o filho e a filha estão fazendo quando a polícia chega na casa para cumprir uma medida de internação ou de busca e apreensão. Então eu vou aproveitar o alcance de vocês para dizer o seguinte: papai, mamãe, olha o que seu filho está fazendo na internet. Você deixa seu filho 15, 20 horas trancado no quarto e acha que ele está seguro. Ele está muito mais seguro na rua. Doutor, obrigado pela participação. A agenda cheia com essas operações e a investigação, a partir de agora, vai ter muito mais desdobramento. Elisa, com você. Com certeza. E o alerta que a gente traz todos os dias, né, sobre esses olhares, esses cuidados. O delegado conversando com a gente, eu já me lembrando aqui da série, puxa vida, um fenômeno, Adolescência, sim, que é uma coisa extraordinária aquela série, porque mostra justamente no fim, você tem um pai e uma mãe dizendo, nossa, mas a gente criou, os nossos 2 filhos foram criados iguais, né, e a nossa filha extraordinária. E quando é que começou isso com o nosso filho que a gente não percebeu? Você vê, né? A gente descobrir, assim, abrir os olhares para o que os adolescentes fazem, não só adolescentes, adultos também, nas redes sociais. Agradeço demais aqui a Alessandro Barreto, que é o coordenador do Cyberlab, e o Eli Jonas, que viabilizou essa conversa para a gente sobre os crimes que são cometidos na internet.